Você já se perguntou se é possível vencer um mestre da manipulação no próprio jogo dele? Hoje, o assunto é sério. Vamos falar sobre como desestabilizar um narcisista. Vou revelar 20 frases devastadoras que vão mudar para sempre a sua forma de lidar com pessoas tóxicas. Existe uma crença comum de que a melhor defesa contra um manipulador é tentar entender seus traumas e ter empatia. Mas a verdade é cruel. A sua empatia é exatamente o combustível que os alimenta. Neste vídeo, vamos virar o jogo. Você vai descobrir a verdade nua e crua sobre como poucas palavras, bem posicionadas, podem perfurar até a armadura mais espessa do ego narcisista. Vamos analisar estratégias de comunicação específicas que causam neles um verdadeiro pânico. Aproveite e escreva agora mesmo nos comentários. Você já tentou provar que estava certa para alguém que simplesmente se recusava a te ouvir? O seu relato pode ajudar muita gente por aqui. Agora, acomode-se e preste atenção, porque estamos começando. Antes de irmos para as frases, precisamos entender com quem estamos lidando. O narcisismo não é apenas um excesso de vaidade ou amor próprio. É um transtorno de personalidade profundo, em que o indivíduo tem uma necessidade desesperada de admiração e uma ausência total de empatia. Por trás de toda essa fachada, existe um ego incrivelmente frágil e um medo constante de ser desmascarado. Para proteger esse vazio interior, eles criam uma imagem de superioridade e passam a vida sugando a energia emocional de quem está ao redor. Isso é o que chamamos de suprimento narcisista. Suas lágrimas, suas explicações intermináveis, seus gritos de dor e até o seu esforço para agradar. Tudo isso serve para alimentar a importância deles. Eles controlam você através do gaslighting, da desvalorização e da culpa. A regra de ouro aqui é paradoxal. Você perde no exato momento em que reage emocionalmente. As frases que vamos aprender hoje funcionam como um vácuo emocional. Elas cortam o alimento que o narcisista busca ao iniciar um conflito. Essas palavras tiram o controle das mãos deles e devolvem o poder a você. Vamos começar com a arma mais poderosa do seu arsenal. A primeira estratégia é surpreendentemente simples. Diga não, sem dar nenhuma explicação. Você sabia que essa é a palavra que mais causa pânico em um narcisista? Pois é, quando você a pronuncia de forma calma e firme, o mundo deles começa a desmoronar. Pense em uma situação comum. Um parente ou conhecido exige que você largue tudo o que está fazendo, em pleno seu dia de folga, só para ajudá-lo. Antes você provavelmente se desculparia e tentaria encontrar 1000 justificativas para recusar, acabando muitas vezes por ceder à pressão. Mas desta vez, você apenas diz, não, eu não posso. E pronto, silêncio. Existe um mito muito prejudicial de que todo não precisa ser justificado. Os narcisistas amam isso. Eles usam as suas explicações como brechas para te questionar e te fazer sentir dúvida. Mas quando você não explica nada, eles perdem o ponto de apoio. Eles perdem instantaneamente o controle da conversa. Seu não se torna uma barreira de concreto invisível. Eles vão tentar bater nela, vão tentar te manipular e despertar sua culpa, mas a barreira não se move. Isso gera um desconforto profundo neles, porque eles estavam acostumados com a sua submissão. Use essa palavra como o seu escudo principal. Agora vamos analisar a segunda frase poderosa. Eu vejo essa situação de uma forma completamente diferente. Pessoas tóxicas são mestres em distorcer a realidade ao seu redor. Elas usam o gaslighting o tempo todo para fazer você duvidar da sua própria memória e da sua sanidade. Imagine a seguinte cena. Seu parceiro faz uma piada grosseira e ofensiva sobre você, na frente dos amigos. Quando vocês ficam a sós e você diz que se sentiu mal, ele responde que você está inventando coisas. Ele afirma que foi apenas uma brincadeira inocente e que você é sensível demais ou está sendo histérica. Muitas pessoas caem na armadilha de acreditar que é possível convencer alguém assim, usando a lógica e argumentos claros. Você pode até tentar discutir, trazer exemplos do passado e provar que está certa, mas é exatamente isso que ele quer. Ele se alimenta da sua energia negativa nessas discussões sem fim. Em vez de cair nesse jogo, apenas diga com calma e firmeza, eu vejo a situação de outra forma. E ponto final. Não entre em debates. Não tente convencê-lo de nada, nem exija um pedido de desculpas. Você está apenas declarando em voz alta que a versão dele não é a verdade absoluta. Para alguém com o ego inflado, isso é insuportável. Ele está acostumado a ser o único diretor da realidade no relacionamento. Essa frase simples te devolve o controle e mostra que a sua mente pertence apenas a você. Vamos agora para a nossa próxima ferramenta essencial de autodefesa. Esta terceira frase foi feita especificamente para interromper a agressão direta, e ela é a seguinte: eu não aceito esse seu tom de voz comigo. Manipuladores costumam usar gritos, sarcasmo ou olhares de desprezo para tentar anular a sua vontade. Eles fazem isso com tanta naturalidade que muitas vezes você nem percebe que já assumiu uma postura defensiva, como se fosse uma criança sendo repreendida. Imagine a seguinte situação no trabalho. Um colega tóxico começa a te dar um sermão por um erro bobo, levantando a voz na frente de outras pessoas. A maioria de nós acaba travando nesse momento. Existe um mito popular de que a melhor resposta à agressão é o silêncio, sob a ideia de que, se você ignorar, a pessoa vai se acalmar sozinha. Mas com narcisistas, a regra funciona exatamente ao contrário.
Eles interpretam o seu silêncio como submissão e um sinal verde para continuar com os abusos. Quando você olha nos olhos do agressor e diz, com a voz firme, que não aceita aquele tom, você quebra o roteiro dele. Você desloca o foco do assunto da discussão para o comportamento inaceitável dele. Isso o força a parar bruscamente. Ele esperava que você fosse se explicar sobre o erro, mas, em vez disso, você expôs a falta de postura dele. Isso provoca um misto de vergonha e raiva, tirando dele a força para continuar o ataque da mesma forma. Assim, você deixa claro exatamente onde terminam os seus limites. Mas o que fazer quando alguém tenta te ofender cara a cara? A quarta técnica funciona como um espelho. Você simplesmente diz: essa é apenas a sua opinião. Pessoas tóxicas adoram transformar ataques pessoais em fatos incontestáveis. Elas dizem que você está horrível, que não é capaz de nada ou que ninguém jamais vai te amar. O objetivo é um só: fazer você acreditar nesse veneno. Imagine que no calor de uma briga, alguém diga que você é a pessoa mais egoísta do mundo. Existe um mito cultural muito forte de que precisamos rebater toda e qualquer crítica. A gente cresce achando que, se não responder, é porque estamos concordando com a ofensa. Por isso, começamos a nos justificar desesperadamente, tentando provar que somos bons, dedicados e generosos. Só que é justamente isso que o manipulador quer. Ele já fez você dançar conforme a música dele. Ao usar a frase sobre ser apenas a opinião dele, você neutraliza completamente o ataque. Você não discute o conteúdo do que foi dito, apenas mostra que aquelas palavras não têm valor real para você. É como dizer que o julgamento dele é apenas um barulho vazio. Para quem precisa desesperadamente de validação e autoridade, isso é um golpe fatal no ego. Você tira das palavras dele o poder mágico de controlar o seu humor e a sua autoestima. Vamos em frente. A quinta frase é indispensável para encerrar discussões sem sentido. Ela soa firme e direta. Eu não vou discutir isso com você. Manipuladores adoram te arrastar para labirintos verbais intermináveis. Eles buscam temas que sabem que vão te machucar emocionalmente. Podem passar horas remoendo seus erros do passado ou criticando seus amigos mais próximos. Imagine que seu parceiro comece mais uma vez a falar mal dos seus pais. Você já pediu centenas de vezes para ele não tocar nesse assunto, mas ele insiste, apenas para te tirar do sério. A sociedade muitas vezes nos empurra o mito perigoso de que, em um relacionamento saudável, absolutamente tudo precisa ser discutido. Esse mito faz você aceitar conversas exaustivas por medo de parecer uma pessoa fechada ou intransigente. Mas com alguém tóxico, essa regra não vale. Quando você deixa claro que não vai entrar no jogo, você corta o oxigênio dessa pessoa. Você literalmente desliga a fonte que a alimenta. O narcisista vai protestar e te acusar de fugir dos problemas. Ele vai tentar de tudo para te provocar a quebrar sua própria regra. Mas, se você se mantiver firme e simplesmente sair do ambiente, ele será consumido por uma raiva impotente. Nesse momento, você retoma o controle das suas emoções e coloca um ponto final definitivo. A sexta frase acaba de vez com o jogo favorito deles, o papel de vítima. É algo totalmente inesperado. Você tem todo o direito de ficar com raiva. Pessoas tóxicas adoram um drama e fazem birras enormes do nada. Elas gritam, batem portas ou choram de forma teatral, esperando que você corra para consolá-las e implorar por perdão. Imagine que você se recusou a cancelar seus planos só para satisfazer um capricho de um narcisista. Em resposta, ele faz um escândalo, te acusando de ser uma pessoa fria e traidora. Existe um mito muito comum de que demonstrar empatia significa concordar com o outro. Por causa disso, muitas vítimas de abuso acabam pedindo desculpas só porque suas ações despertaram a fúria do parceiro. Elas assumem a responsabilidade pelas emoções alheias, mas ao dizer que ele tem o direito de sentir raiva, você faz uma jogada de mestre. Você valida a emoção dele, mas se desvincula totalmente dela. Você não pede desculpas pelo que fez e nem tenta acalmá-lo. Você apenas constata o fato de que ele está com raiva e o deixa sozinho com esse sentimento. Para um manipulador, isso causa um curto-circuito. A histeria dele era um espetáculo montado para gerar reação e culpa em você. Em vez disso, ele encontra um espectador calmo, que lhe dá permissão para continuar surtando sozinho. Sem a sua plateia, a performance perde todo o sentido. A sétima frase serve para proteger a sua mente. Ela é: eu me lembro dessa conversa de um jeito bem diferente. Aqui voltamos ao tema da distorção da realidade, que é a ferramenta favorita dos manipuladores. O narcisista reescreve a história conforme a conveniência dele, no meio do caminho. Ele pode te prometer algo importante hoje e amanhã olhar nos seus olhos e jurar que nunca disse aquilo. Imagine planejar uma viagem, comprar as passagens e, de repente, ouvir do parceiro que ele nunca concordou com nada e que você inventou tudo. É o tipo de situação que tira o chão de qualquer um. Existe um mito de que, para vencer uma discussão dessas, você precisa ter uma memória impecável e provas incontestáveis. Por isso, muita gente começa a revirar mensagens e buscar testemunhas, tentando desesperadamente provar que não está louca. Mas cuidado, isso é uma armadilha. Um manipulador vai negar até o que é óbvio.
Quando você diz calmamente que se lembra das coisas de outra forma, você interrompe o processo de lavagem cerebral. Você não está tentando forçá-lo a admitir a mentira, até porque isso seria inútil. O que você está fazendo é o mais importante, afirmando a sua própria realidade. Para uma pessoa tóxica, isso é um sinal de perigo. Ela percebe que a tentativa de apagar as suas memórias falhou e que o feitiço não funciona mais. A sua confiança naquilo que você percebe é o que realmente os atinge. A 8ª frase serve para colocar a conversa de volta nos trilhos. Você diz, vamos voltar ao que interessa. Conversar com um narcisista muitas vezes parece um emaranhado de palavras sem sentido, o que a psicologia chama de salada de palavras. Quando você tenta focar em um problema específico, o manipulador começa a desviar o assunto. Ele traz à tona erros que você cometeu há 10 anos, pula de um tema para outro e te culpa por tudo o que for possível. Imagine que você pergunta sobre um gasto estranho na conta conjunta. Em vez de uma resposta, você ouve um sermão sobre como você cozinha mal, ou sobre como a sua mãe te deu uma educação ruim. Existe um mito perigoso de que, se alguém está falando, deve haver alguma lógica oculta que você precisa decifrar. Então, você tenta acompanhar o raciocínio dele, começa a se defender de acusações absurdas, e esquece completamente como a conversa começou. Era exatamente isso que ele queria. Ao usar a frase para retomar o foco, você não permite que ele fuja da responsabilidade. É como se você jogasse um holofote sobre o único assunto que ele está tentando evitar desesperadamente. Repita a sua pergunta inicial várias vezes, ignorando todo esse lixo verbal. Isso deixa o manipulador extremamente irritado, porque ele se sente encurralado. Ele terá apenas 2 opções: responder à sua pergunta desconfortável ou fugir da conversa de forma covarde. A 9ª frase serve para proteger você da pressa artificial. Guarde bem estas palavras. Preciso de um tempo para pensar. Pessoas tóxicas adoram criar um falso senso de urgência. Elas exigem decisões imediatas, aqui e agora. Elas sabem que se você tiver tempo para refletir, poderá consultar amigos, pesar os prós e contras e, por fim, acabar recusando uma proposta que não te favorece. Imagine a seguinte situação. Um conhecido insiste para que você invista em um projeto duvidoso e diz que a decisão precisa ser tomada até o fim do dia. Caso contrário, a oportunidade será perdida. Existe um mito na nossa sociedade de que responder rápido é sinal de respeito e autoconfiança. Por isso, temos a impressão de que, se pedirmos uma pausa, pareceremos indecisos ou tolos. Mas, ao lidar com manipuladores, a pausa é a sua única salvação. Quando você diz que precisa de tempo, você desmorona a estratégia de pressão deles. Você retoma o controle sobre o ritmo dos acontecimentos. Um narcisista, por exemplo, começará a ficar nervoso e tentará te apressar, dizendo que não há nada o que pensar. A ansiedade dele vai crescer a cada minuto do seu silêncio, pois ele percebe que o seu controle psicológico parou de funcionar. Ao se dar o direito de parar, você se protege de erros fatais. Você demonstra, de forma clara, que os seus interesses são muito mais importantes do que a impaciência alheia. A 10ª frase tira um peso enorme dos seus ombros. É uma declaração de liberdade. Eu não sou responsável pelo que você sente. Manipuladores são mestres em inverter o jogo e projetar a própria frustração em quem está por perto. Se o humor deles está ruim, a culpa é sua. Se algo deu errado no trabalho, foi porque você não deu o apoio necessário. Eles fazem você pisar em ovos o tempo todo, só para não abalar a frágil estabilidade emocional deles. Imagine a cena. Seu parceiro vai mal em uma entrevista de emprego e, ao chegar em casa, descarrega em você, dizendo que você estragou o dia dele logo cedo com aquela sua cara de desânimo. Existe um mito perigoso, especialmente entre pessoas empáticas, de que somos responsáveis pela felicidade de quem amamos. Acreditamos piamente que o nosso amor tem o poder de curar os traumas do outro, mas esse engano custa a nossa saúde mental. Ao estabelecer esse limite, você corta o cordão umbilical invisível que o narcisista usou para te prender. Você devolve a ele o entulho emocional que é dele e não seu. Você se recusa a ser o depósito da negatividade alheia. Para o manipulador, isso é um golpe devastador. Ele perde o porto seguro, onde sempre descarregou suas tensões. Agora que você fechou essa porta, ele terá que lidar com o próprio veneno sozinho.
Dizer essa frase é um dos maiores atos de amor próprio que existem. É assumir uma postura adulta, firme e saudável dentro de um relacionamento. Seguindo em frente, a nossa 11ª frase é fundamental para rejeitar propostas abusivas. Diga apenas o seguinte: essa opção não me atende de jeito nenhum. Pessoas tóxicas costumam oferecer falsos acordos que, na verdade, só beneficiam a elas mesmas. Elas pintam a situação como se estivessem te fazendo um grande favor, quando, na realidade, estão apenas sugando o seu tempo e a sua energia. Imagine, por exemplo, que um ex-marido sugira ficar com os filhos apenas durante a semana, quando a rotina de levá-los à escola e aos treinos é exaustiva, enquanto reserva todos os fins de semana e feriados para o próprio lazer. E ele ainda tem a coragem de chamar isso de divisão justa. Existe um mito muito forte na nossa cultura de que ceder é sempre uma virtude e que precisamos aceitar qualquer coisa para manter a paz. Por isso, muitas pessoas acabam aceitando migalhas só para evitar um escândalo. Mas entenda, ao aceitar um acordo ruim, você está traindo a si mesma. No momento em que você afirma claramente que aquela proposta não serve para você, o teatro de generosidade do outro desmorona. Você não tem a obrigação de apresentar uma contraproposta ou de explicar detalhadamente por que aquilo não te agrada. Um não direto é mais do que suficiente. É claro que o manipulador vai ficar furioso com a sua firmeza. Ele vai tentar te rotular como egoísta ou dizer que você é uma pessoa difícil de lidar. Mas, no fundo, ele vai entender o recado. Você não é mais aquela pessoa ingênua que aceita qualquer resto. Agora você conhece o seu valor. A 12ª afirmação serve para recuperar a sua autoconfiança. Ela é a seguinte: eu confio plenamente na minha intuição e nos meus sentimentos. Viver com um narcisista é uma batalha constante pelo simples direito de acreditar nos próprios olhos. Eles tentam te convencer, de forma metódica, que você está interpretando tudo errado. Se você sente que estão mentindo, eles dizem que é paranoia. Se você demonstra dor, dizem que você é sensível demais. Imagine só, você encontra provas claras de uma traição ou mentira, mas o parceiro olha nos seus olhos, com a maior naturalidade do mundo, e diz que você está louca e que precisa de tratamento. O maior mito que os manipuladores usam é o de que as suas emoções não têm lógica e que por isso não são válidas. Eles exigem provas irrefutáveis para que você tenha o direito de se sentir magoada. Mas, no momento em que você afirma que confia no que sente, uma revolução acontece dentro de você. Você se recusa a participar daquele tribunal, onde eles são, ao mesmo tempo, o promotor e o juiz. Você assume que a sua voz interior já é um argumento mais do que suficiente. Um narcisista odeia essa postura. Ela torna qualquer tentativa de te enlouquecer absolutamente inútil. Quando você se apoia nos seus sentimentos, nenhum truque de lógica consegue te tirar do eixo. Você se torna imune até ao gaslighting mais sutil. A 13ª frase arranca a máscara das suas promessas vazias. Diga isso olhando bem nos olhos deles. As suas palavras lindas não batem em nada com as suas atitudes. Narcisistas são mestres em vender ilusões. Eles são capazes de pintar cenários deslumbrantes sobre um futuro em comum, juram que vão mudar, prometem mundos e fundos e dizem frases de um amor cinematográfico. Mas os meses e os anos passam e as ações nunca chegam. Pense naquele chefe tóxico que vive prometendo uma promoção ou um aumento, só para manter você trabalhando de graça, além do horário. Existe um mito muito romântico, porém destrutivo, o de que devemos acreditar no potencial de alguém. A gente acaba se apaixonando por palavras e fica esperando que, um dia, aquela pessoa se torne quem ela jurou ser. Aceitamos um presente amargo em nome de um futuro que nunca existirá. Ao pronunciar essa frase, você estoura a bolha deles. Você os traz de volta para o chão e mostra que não cai mais nesses truques baratos. Para um manipulador, esse é um momento de profunda humilhação. Ele se acostumou a te pagar com a moeda falsa das promessas, mas quando você para de aceitar esse pagamento e exige atitudes reais, a falência dele fica exposta. Essa frase faz com que eles fujam de você, simplesmente porque são incapazes de agir com verdade. A 14ª frase vai te proteger da tática favorita deles, a triangulação. É uma afirmação poderosa. Eu me recuso a competir com quem quer que seja pela sua atenção.
Narcisistas amam colocar as pessoas umas contra as outras. Eles mencionam ex-parceiros de propósito, flertam com outros na sua frente ou te comparam com colegas de trabalho que parecem mais bem-sucedidos. Eles fazem isso para despertar a sua insegurança, te forçando a fazer de tudo para provar que você é a melhor opção. Imagine uma amiga que vive falando de como uma outra pessoa é maravilhosa, esperando que você sinta ciúmes e comece a fazer de tudo para agradá-la. Existe um mito tóxico na nossa sociedade de que competir em um relacionamento é algo normal e que o amor deve ser conquistado ou disputado com rivais. Essa ideia te mantém correndo em uma roda de hamster, esgotando todas as suas energias. Ao declarar calmamente que não vai entrar em competição com ninguém, você abandona esse jogo perverso. Você se recusa a participar dessa seleção e deixa claro que o seu valor não depende das comparações que eles criam. Nesse momento, o manipulador sente uma profunda frustração. Ele estava pronto para assistir a uma batalha de gladiadores pela atenção dele, mas você simplesmente saiu da arena. A sua indiferença diante da competição atinge o ponto mais sensível do ego de um narcisista. A 15ª frase vai te ajudar a deixar de ser um salvador. Diga com total indiferença: parece que você tem um problema sério nas mãos. Pessoas tóxicas são mestres em criar crises do nada. Elas vivem se metendo em confusão, acumulando dívidas ou brigando com todo mundo. E toda vez elas correm até você, esperando que você largue tudo para salvá-las. Resolva os problemas delas e pague as suas contas. Imagine um parente adulto que perdeu o emprego de novo por causa do temperamento difícil e agora vem se queixar de como o mundo é injusto, esperando que você dê dinheiro a ele. O grande mito aqui é a ideia de que apoio incondicional significa resolver os problemas pelos outros. Quem é alvo dessas pessoas costuma acreditar que, se não ajudar, é alguém mau ou cruel. Mas quando você usa essa frase, você devolve a responsabilidade para quem ela pertence. Você reconhece o problema, mas não oferece ajuda. Você se recusa a assumir o papel de salvador e se mantém apenas como um observador. Para um narcisista, isso é um balde de água fria. Ele contava com o seu tempo, os seus recursos e o seu dinheiro. Quando você, de forma educada mas firme, o deixa sozinho para lidar com a própria bagunça, ele sente fúria e impotência. Ele percebe finalmente que você não é mais o serviço de emergência gratuito dele. A 16ª frase vai direto ao ponto crucial de toda manipulação. É uma afirmação poderosa. Eu não preciso da sua aprovação para absolutamente nada. Narcisistas fazem de tudo para se tornarem os juízes supremos da sua vida. Eles querem que você busque o olhar deles, seja esperando por um elogio ou temendo uma crítica. Eles te adestram como se você fosse um animal de estimação, oferecem recompensas pela obediência e punem com um silêncio gelado quando você não se curva à vontade deles. Imagine que você comprou algo que amou, mas o seu parceiro tóxico faz uma cara de desprezo e diz que você não tem bom gosto. Ele espera que você corra de volta à loja para devolver o objeto. O grande mito é acreditar que o julgamento de alguém próximo determina o seu valor real. Queremos tanto ser bons aos olhos de quem amamos que acabamos entregando a eles as chaves da nossa autoestima. Ao dizer essa frase, você retoma essas chaves. Você declara sua total independência emocional. Você deixa claro que a opinião dele não passa de barulho, de palavras vazias que não mudam em nada a forma como você se enxerga. Para um manipulador, isso é um golpe fatal, é ser destronado. Ele perde o status de divindade que tentou construir na sua vida. Ver a sua independência o faz sofrer, pois ele é forçado a encarar a própria insignificância no seu destino. A 17ª frase é o seu botão de emergência para qualquer situação insuportável. Você diz com firmeza: nossa conversa termina aqui. Às vezes, é simplesmente impossível vencer um manipulador no diálogo. Eles ignoram argumentos, partem para ataques pessoais e destilam ofensas. Podem te perseguir pela casa por horas, sem te dar um segundo de paz, forçando a continuidade do conflito. Imagine a cena. A briga travou, você está sendo humilhada, chorando, e ainda tenta em vão apelar para a lógica da pessoa. Existe um mito de que dar as costas no meio de uma discussão é falta de educação ou sinal de derrota. Por causa disso, muitas vezes ficamos ali, aceitando apanhar emocionalmente, só para não parecer descortês. Mas entenda, sua saúde mental vale muito mais do que etiquetas sociais diante de um abusador. Ao pronunciar essa frase, você não apenas impõe um limite, você abandona o campo de batalha. Desligue o telefone, bloqueie o número ou simplesmente saia de casa. Interrompa o contato unilateralmente. Um narcisista não tolera perder o seu público contra a vontade dele. Ele precisa ser quem dá a última palavra e quem bate a porta. Quando você assume esse papel, ele sente uma humilhação profunda. Você o deixa gritando sozinho para o vazio, cortando completamente a fonte de energia dele. A 18ª frase estabelece um limite inegociável. Olhe bem nos olhos da pessoa e diga: eu não vou mais tolerar esse tipo de desrespeito.
Pessoas tóxicas testam seus limites o tempo todo. Primeiro é apenas uma piada de mau gosto, depois um gesto de desprezo e, finalmente, o insulto direto. Elas avançam passo a passo, treinando você para aceitar um tratamento cada vez mais cruel. Imagine, por exemplo, um parceiro que começa a usar palavrões em discussões do dia a dia. Existe um mito perigoso de que a paciência é infinita e o perdão podem transformar alguém para melhor. Aguentamos humilhações na esperança de que, um dia, o outro perceba a pessoa incrível que está ferindo. Mas a verdade é que a paciência excessiva só serve para corromper o abusador. Esta frase é o seu manifesto de amor próprio. Não é um pedido por respeito, é um ultimato. Você está definindo a linha exata onde a relação termina. Para um narcisista, isso é um sinal de que o jogo foi longe demais e que ele pode perder o controle sobre você para sempre. Mesmo que ele tente transformar isso em piada ou te acusar de ser dramática, lá no fundo, ele sentirá medo. A sua convicção de que você merece respeito destrói, de uma vez por todas, a ilusão de poder absoluto que ele exercia sobre a sua vida. A 19ª frase funciona como um refletor focado diretamente em um ladrão. Você simplesmente afirma: neste exato momento, você está tentando me manipular. Os manipuladores só prosperam enquanto agem nas sombras. Eles camuflam o controle como se fosse cuidado, a crueldade como se fosse honestidade e as próprias mentiras como se estivessem buscando o seu bem. Imagine alguém apelando para a sua piedade, contando histórias de uma infância difícil, apenas para te convencer a emprestar uma grande quantia de dinheiro. Muita gente acredita no mito de que os abusadores não sabem o que fazem, que tudo é inconsciente ou fruto de traumas profundos. Por isso, as vítimas tentam dar indiretas suaves ou aceitam tolerar esses comportamentos. Mas a verdade é que eles sabem exatamente quais botões estão apertando. Ao chamar as coisas pelo nome, você arranca a máscara deles. Você mostra que consegue enxergar através do jogo. No momento em que você expõe o truque, a mágica deixa de funcionar. Um narcisista ficará furioso com essa exposição. Ele vai negar tudo agressivamente e tentar rotular você como paranoico ou louco. Mas entenda, essa reação explosiva só confirma que você está certo. Essa frase retira deles a maior vantagem que possuem: o segredo. Uma vez expostas à luz, as manipulações perdem todo o poder, e eles acabam parecendo apenas patéticos e perdidos. E finalmente, chegamos à 20ª resposta, a mais devastadora de todas: o silêncio total, absoluto e inabalável. Na psicologia, esse método é conhecido como pedra cinza. Quando as palavras se esgotam e seus limites são ultrapassados pela milésima vez, a única saída é parar de reagir. Imagine receber aquelas mensagens intermináveis, carregadas de ódio, ofensas e acusações. Você lê cada linha, mas não responde nada. Absolutamente nada. Você não bloqueia, não se justifica. Você simplesmente se torna invisível e indiferente. O maior mito que nos faz sofrer é acreditar que qualquer resposta, mesmo que negativa, é melhor do que o desprezo. Fomos ensinados que o silêncio é falta de educação. Mas em um relacionamento tóxico, o silêncio é a sua arma mais letal. O narcisista se alimenta de qualquer emoção sua. Suas lágrimas são o combustível dele, seus gritos, o prazer dele. No entanto, a sua indiferença é um veneno mortal. Ao se tornar uma pedra cinza, alguém entediante, sem reação e vazio, você o condena à fome emocional. Ele vai te provocar cada vez mais, tentando atingir as suas feridas mais profundas. Mas se você resistir e mantiver o silêncio, ele vai quebrar. Ele vai perceber que a fonte secou para sempre. Isso causa neles a dor mais insuportável de todas: o confronto com o próprio vazio e com a percepção de que são irrelevantes e que ninguém mais virá para salvá-los. Quem diria, hein? A verdade é que você não precisa gritar, chorar ou tentar provar que está certo para colocar um manipulador no lugar dele. O grande segredo é que o verdadeiro poder sempre esteve nas suas mãos, e não nas palavras deles. Você acabou de descobrir 20 frases capazes de quebrar o roteiro de qualquer pessoa tóxica. Ao usar essas ferramentas, você faz mais do que proteger seus limites. Você retoma o direito à sua própria realidade, aos seus sentimentos e à sua vida. Narcisistas têm pavor de uma coisa só: da sua independência e da sua indiferença. Quando você para de jogar o jogo deles, o poder que eles achavam que tinham simplesmente desaparece. Não deixe de colocar essas frases em prática e observe como a dinâmica das suas relações vai mudar. Muito obrigado por assistir até o final. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise recuperar o controle agora mesmo. E agora, eu quero saber de você. Qual dessas 20 frases parece ser a mais difícil de aplicar no dia a dia e por quê? Compartilhe sua opinião nos comentários. Vamos conversar sobre isso.